Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de literatura, leituras obrigatórias da FUVEST. E antes de a gente entrar no nosso primeiro livro, Marília de Dirceu, a gente precisa falar um pouquinho de duas escolas que são muito importantes para nós entendermos essa obra e o contexto do Brasil nessa época: o Barroco e o Arcadismo. Vamos lá? Bom, é importante a gente entender que o Barroco é a primeira escola literária em que o Brasil está inserido oficialmente, tá? É aqui que nós vamos ter a nossa primeira leva de produção literária própria. O que nós tínhamos antes aqui, né, de 1500, quando da invasão do Brasil até 1601, é uma literatura de portugueses sendo produzida aqui. Tanto a literatura jesuítica, aquela produzida pelos padres, quanto a literatura de informação, que buscava levantar para a coroa as riquezas que nós tínhamos, os costumes, os hábitos, o cotidiano aqui desses desbravadores, né, por assim dizer. Bom, a gente também vai lembrar que antes do Barroco, nós estávamos vivendo uma outra escola literária. Essa escola era o classicismo, uma escola inserida num movimento maior chamado Renascimento. Movimento esse que era um movimento artístico, literário, filosófico, um movimento ali voltado para o conhecimento e para a produção de arte. E o que esse movimento reivindicava? Por que ele se chama Renascimento? Ele reivindicava uma volta à Grécia e à Roma antigas, tentando resgatar a racionalidade, o equilíbrio, o homem mais voltado para observar o mundo dos fatos, os fenômenos naturais, o próprio corpo, a relação com a natureza, a fim de tentar encontrar o seu lugar no mundo. Na verdade, por que esse momento ele é possível, né? O renascimento cultural? Muito em função da Reforma Protestante, que foi aquela reivindicação de um grupo de pessoas, né, um grupo grande de pessoas, liderado por Martinho Lutero, de nós queremos discutir isso aqui, né? Esses dogmas, essas imposições não nos parecem razoáveis. Por que o rico não pode herdar o reino de Deus? Por que nós temos que ser pobres para alcançarmos a salvação se nós estamos com isso sustentando os luxos da igreja e não só, mas também da nobreza, né? Por que que vocês nos cobram impostos sobre o nosso trabalho e nós pagamos para que vocês tenham essa condição de vida? Enquanto vocês não fazem nada, enquanto vocês, na verdade, se alimentam do trabalho alheio. Então, há toda uma discussão. É claro que eu estou simplificando aqui algumas delas, mas que vão culminar na cisão da Igreja Católica, na divisão dessa igreja entre protestante e católica, tá? E o movimento renascentista também é muito fruto desse processo. Ocorre que a igreja perde muito da sua influência, né? Da sua capacidade de domínio e dinheiro também. E o que ela vai promover na sequência? Discussão. É claro que eu estou simplificando aqui algumas delas, mas que vão culminar na cisão da Igreja Católica, na divisão dessa igreja entre protestante e católica, tá? E o movimento renascentista também é muito fruto desse processo. Ocorre que a igreja perde muito da sua influência, né? Da sua capacidade de domínio e dinheiro também. E o que ela vai promover na sequência? Um movimento chamado de Contra-Reforma. Esse movimento ele é todo articulado lá no chamado Concílio de Trento. Mas para nós aqui basta a gente entender que esse movimento também se confunde com o Barroco, já que o Barroco é conhecido como a arte da Contra-Reforma. Todo ele financiado, né? Todo o Barroco financiado por comerciantes, agricultores, latifundiários que tinham interesse direto em que a estrutura social e política e econômica permanecessem a mesma.
de que a igreja permanecesse com o monopólio da fé. E não só, né? Mas também dizendo ali o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, quem nasceu para ser rico, quem nasceu para ser pobre, por que, que o rei é escolhido por Deus, né? Por que ninguém pode questionar os arbítrios do rei, os poderes do rei. Havia toda uma estrutura aqui que era interessante para um grupo, e nós sabemos disso, né? É sempre assim. O barroco vai ser esse conjunto de artes e também de produção filosófica muito voltado para resgatar o poderio da Igreja Católica, para resgatar a influência da Igreja. E, obviamente, que a Igreja percebe que uma forma bastante efetiva de fazer isso é por meio da propagação da arte e da cultura, tá? As artes plásticas, as esculturas, as literaturas, todas elas voltadas para imprimir na cabeça das pessoas a necessidade da salvação. O quanto o mundo aqui é temporário, o quanto ele é efêmero e o quanto temos de nos preocupar com a vida eterna e o lugar que ocuparemos nela. A esse conjunto de influências elaborado e estruturado pela Igreja Católica, que vai intervir nas artes, na literatura, na poesia, em toda a estrutura cultural de maneira geral. Os filósofos da Escola de Frankfurt vão chamar mais tarde, no pós-guerra, pós-segunda guerra, de indústria da cultura. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante a gente observar que em cada momento histórico existe uma elite política e econômica que, por sua vez, também é a elite artística e cultural. Porque se não fosse por meio desse monopólio das artes e da cultura, não haveria como essa classe dominante perpetuar seus ideais, né? O que a gente consome hoje na televisão, no cinema, nas literaturas, em sua maioria, pelo menos, o que a gente consome na música é um reflexo daquilo que pensam os dominadores, naqueles que estão no poder. É a ideia da meritocracia, do amor romântico, né, da passividade, como uma espécie de elemento positivo, da obediência. Então, temos esse mesmo filme acontecendo lá atrás, tá? É importante a gente pensar nisso. E aí, então, né, contexto histórico aqui, Contra-Reforma Católica acontecendo na Europa. No Brasil, nós estamos vivendo o ciclo da cana-de-açúcar, que se passa, sobretudo, no Nordeste, tá? Temos a Bahia como nosso principal palco, porque é, nessa época, a capital do Brasil. E o nosso, digamos assim, principal nome aqui no barroco brasileiro, pelo menos, é Gregório de Matos, que foi... Nosso principal nome no barroco brasileiro é Gregório de Matos, baiano, que aos 17 anos foi estudar na Universidade de Coimbra, se eu não me engano, ou Lisboa, mas foi em Portugal. Barroco, a arte aqui da Contra-Reforma, a ideia é propagar a fé católica, toda a produção artística, solenidades musicais, igrejas, mausoléus, imagens sacras, reproduções de imagens tanto na pintura quanto na escultura, tudo muito voltado para resgatar a fé católica, tá? E para afirmar a Igreja Católica enquanto única instituição que vai dirigir essas pessoas perdidas à vida eterna, né? À sua salvação. É importante a gente pensar na dualidade existencial que vai guiar esse ser humano aqui durante esse período. Vamos lembrar que ele acabou de viver o quê? Acabou de viver o renascimento cultural. Acabou de perceber que ele podia ser mais que uma religião, que ele podia ser mais que um conjunto de dogmas escrito num livro, independentemente de acreditar que ele é sagrado ou não, que ele podia, então, ser livre para raciocinar, para produzir conhecimento, né? Para investigar a verdade, os fatos, o mundo dos fenômenos da natureza e tudo mais. A ideia de que a Terra é, na verdade, redonda e não quadrada, né? Vejam, a ideia aqui é: eu preciso negar toda a realidade que foi produzida,
e afirmar o discurso de que a vida ela é muito temporária, muito efêmera e de que o que essas pessoas precisam entender é a importância da vida eterna. E, portanto, isso aqui é só uma provação para que a salvação seja conquistada. E ela, sim, vai durar para sempre. Então, temos aqui um conflito entre a fugacidade das coisas materiais, né, do corpo, e a perenidade, que nada mais é do que a constância, né, a eternidade das coisas do espírito, da alma, portanto. Tá? Temos que entender também que o barroco tem duas correntes, né? Ele se origina a partir de duas correntes possíveis aqui, né? O cultismo e o conceptismo. Ah, professor, o que é isso? O cultismo, basicamente, a gente encontra com mais força na poesia barroca. E ele está muito mais preocupado com o rebuscamento das formas, né? Com a dificuldade da palavra, com a coisa ali do uso de formas e verbais muito complexas, e de palavras e de rimas. Ele está mais preocupado com a forma. Ele está mais preocupado com a beleza da arte, com o jogo de palavras, né? Com o rebuscamento, como esse discurso vai ser complexo, vai ser bonito. Está muito preocupado ali com o preciosismo vocabular, o uso, né, de palavras difíceis, preocupado com as diversas figuras de linguagem, como a hipérbole, que é a figura da intensidade, como a antítese, né, que traz ali para nós os opostos, o paradoxo, que traz também opostos, mas opostos que parecem absurdos, né, como amor é fogo que arde sem se ver, embora isso seja um texto do Camões, né? Mas vamos perceber isso. E de outro lado, o conceptismo está preocupado em comunicar, em convencer, em usar a lógica, em usar uma série de recursos retóricos, a arte retórica essa lá dos gregos, para persuadir as pessoas, o maior número de pessoas, do seu ponto de vista. Ou seja, por meio da argumentação, do raciocínio lógico definido, vamos trazer essas pessoas para a igreja, né, para o catolicismo, ok? Claro, né, que os argumentos aqui, eles têm ar de verdade, né, cara de verdade, nem sempre são verdade, né? A gente estuda isso lá em retórica, mas só para vocês entenderem, né, que por mais que fossem maravilhosos os discursos, né, os sermões do Padre Antônio Vieira, por exemplo, não necessariamente tudo que ele dizia era a pura verdade dos fatos, né? Mas era ali a verdade da fé que ele seguia. Então, nós temos a primeira figura aqui, Padre Antônio Vieira. Não é brasileiro, é português, né? Mas viveu boa parte da sua vida no Brasil, se a gente bobear mais do que o próprio Gregório de Matos. É o máximo de conceitos no mínimo de palavras. Discursos enxutos, direto ao ponto, fazendo analogias, traçando metáforas, mas tentando te convencer de alguma coisa, de uma moral, né? De algo que é verdadeiro, que é certo. Um estilo mais enxuto, mais racional, certo? O objetivo, obviamente, é fazer raciocinar, refletir, convencer, e aqui, sobretudo, da moral cristã. A visão é uma visão sebastianista. Que visão é essa? Existe um outro reino aqui, um outro reino que nos pertence, que é o reino da eternidade, né? Um teocentrismo ali crítico, dizendo, olha, nem tudo que é feito em nome de Deus está certo. O padre Antônio Vieira vai questionar muitos dos costumes, né, da colônia nessa época, muitos dos modos como os colonizadores lidam, sobretudo com os indígenas, né, e também com os escravizados que aqui estão produzindo a nossa riqueza, mas não é necessariamente por isso que ele vai ser, de fato, alguém que age de acordo com os mandamentos ou ali com a visão que ele acha que deveria existir. Existe toda uma teoria, né, de que o padre Antônio Vieira tinha fazendas com escravizados. Então, né, enfim, não temos certeza disso, mas Por outro lado, a ideia aqui também do messianismo, né? Há um Deus que vai voltar, há um Salvador que vai voltar.
Esse Salvador é Jesus Cristo. Na cabeça dos portugueses, havia também muito a ideia de que esse Salvador talvez estivesse ali na figura de Dom Sebastião. Mas ele era, talvez, a reencarnação de Cristo, que ainda há de voltar para guiar Portugal ao Quinto Império, que seria o Império Espiritual. Quem leu aquela obra que estava aqui nas leituras, mensagem, sabe do que eu estou dizendo, né? Bom, os sermões. Qual que é o tom, né? Morto o rei que o protegia, Vieira passou a acreditar na utopia do Quinto Império. Quem era o rei? Era Dom Sebastião, né? O rei ali que elevava digamos assim, o objetivo, né? A missão portuguesa a um outro patamar, que não era mais só o de desbravar as terras e os povos e de dominar o máximo de riqueza possível, mas também de conquistar as almas para Cristo. Veja que lindo. Esse discurso de nós estamos levando a esses povos primitivos a salvação, né, a luz da verdade divina, que vai legitimar, por exemplo, a escravização. Tá? A igreja vai usar esse discurso para dizer, não, isso aqui não é só uma dominação do corpo, isso aqui não é usar o outro para produzir riqueza para si, não é subjugar o outro, não é desumanizar o outro, não é nada disso. É, na verdade, uma missão maior. É, na verdade, estamos fazendo, na verdade, um favor. Estamos levando a esses povos oprimidos, primitivos, que acreditam em deuses estranhos e que às vezes não acreditam em nada, estamos levando a eles a possibilidade de uma vida eterna, de saberem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que eles estavam no breu, né? Eles estavam ali num lugar oclusivo em que não estavam enxergando isso. Então, estamos levando a fé cristã, estamos levando boas maneiras, estamos tornando esses primitivos pessoas civilizadas. Né? E eles, tão primitivos e tão irracionais que são, tão assim, mergulhados aqui nessa selvageria, eles são, digamos, não seres necessariamente inferiores, imagina, não estou afirmando isso, eu, igreja, mas estou dizendo que são seres que precisam ser aprimorados. E esse aprimoramento só vai acontecer por meio de todo esse processo que fazer o quê? Né? Inclui a dominação dos corpos, certo? Bom, o que temos aqui também, né, para pensar? Ele vai dar interpretações assim muito pessoais às referências bíblicas. Ele vai pegar trechos da Bíblia e vai, de fato, transformar naquilo que ele acha que melhor convence. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Uma fusão temática que vai fazer ali a junção da religiosidade e da política. Eu quero incitar o povo baiano católico a expulsar os holandeses protestantes do Brasil. Vamos lembrar, né, da questão lá da colônia de ocupação versus colônia de exploração. Né? O que acaba acontecendo quando da cisão da Igreja Católica e Protestante? Os protestantes são convidados a se retirar ali daquele território considerado Império Romano. E eles vão buscar outros espaços. Vão constituir sociedades que hoje a gente pode chamar, né, a gente chama, né, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Holanda. E essas são colônias de ocupação, porque o que querem esses protestantes? Eles querem desenvolver uma sociedade ali, eles querem desenvolver aquela terra, né? Eles querem criar ali laços, que não era o objetivo dos portugueses e dos espanhóis aqui no território latino-americano, e nós fomos meras colônias de exploração, ok? E o que a gente entende como colônia de exploração? Aqui eles queriam extrair o máximo de riqueza possível e depois tchau. Né? Tanto que somente por conta de temer as invasões holandesas e também espanholas é que a coroa portuguesa divide o território brasileiro em 14 capitanias hereditárias e traz para cá famílias que eram lá consideradas a escória da sociedade, mas que vão vir para cá, vão ganhar seu pedacinho de terra, vão proteger aquele pedacinho de terra, vão treinar ali o seu mini exército, vão fazer aquela terra produzir. E vão ser, né, essas 14 capitanias hereditárias o embrião do que mais tarde vai ser a propriedade da elite econômica desse país. Né? Depois ali com a junção, né, com o casamento
entre portugueses e brasileiras, entre portugueses e filhos aqui de escravizados, né? Vai ser a partir dessa mestiçagem que nós vamos ter a origem da elite econômica do Brasil. Vejam, olha como começa a elite econômica do Brasil. Começa com terras conquistadas, com terras compradas? Não, com terras invadidas, né? Começa com algo que é de fato deles? Não, com algo que foi tomado dos povos nativos que aqui já viviam. Começa com uma produção árdua de trabalho dia a dia, sim, uma produção árdua de trabalho dos escravizados, não desses que detinham a terra. Esses que detinham a terra apenas subjugavam os demais e os fazia trabalhar para eles de graça. Tá? Então fica aí a reflexão para a gente pensar. O sermão da 60ª, que é a meta ali da ideia do semeador, né? A parábola daquele que semeia e que, portanto, depois vai ter o que colher. Vamos ver se a gente consegue aqui. Eu não vou ter o sermão exatamente, mas uma outra questão aqui é os padres, né, dominicanos, que basicamente eram ali padres do cultismo, padres muito mais adeptos daquele discurso mais sofisticado, mais difícil, né, às vezes até em latim, versus os padres jesuítas, que eram claros objetivos, porque o intuito deles era convencer, né? Era, sobretudo, catequizar, ok? Vou passar aqui mais um pouquinho. Ainda um pouco antes. Temos aqui o Sermão de Santo Antônio, ou aos peixes, né? Ele vai satirizar a vida viciosa dos colonos maranhenses, ou seja, né, daqueles ali que eles estão fazendo? Os colonos maranhenses, eles trabalham, né, eles levam uma vida normal, eles trabalham, eles bebem, eles comem, eles dormem, eles se relacionam, né, e para eles isso é, nossa, né, é absurdo. Temos que ter digamos assim, uma missão maior, tá? E além disso, de tudo, é também questionado por parte do Vieira o excesso de violência contra os escravizados negros, tá? Porque também tínhamos escravizados aqui indígenas e de outros povos tradicionais. E a oposição, né, clara à escravização dos indígenas, ok? Porque quem era o povo inferior, né? O povo que era considerado totalmente selvagem, que não queria se cristianizar de jeito nenhum, que não aceitava a propagação dessa fé, eram os escravizados, que já tinham, né, suas construções religiosas e culturais de séculos, décadas, não sabemos, né, mas provavelmente de muito tempo. Os indígenas, eles foram mais dóceis a esse processo de ceder, né, à cristianização. E, portanto, mais protegidos ali pelos jesuítas. O outro lado do barroco, falamos aqui do conceptismo, né, de Padre Antônio Vieira. O outro lado do barroco é o cultismo de Gregório de Matos, pelo menos para nós aqui no Brasil, né? É o estilo excessivamente rebuscado, o jogo de palavras, a coisa da sensorialidade, da sonoridade, tudo isso que a gente vê na poesia do Gregório e que esse ano não temos uma obra, né? Não sei se graças a Deus aqui. Ambos, tá? Tanto o cultismo quanto o conceptismo são originados da Espanha, tá? O conceptismo do Padre Quevedo e o cultismo de Góngora. Então aqui, veja, também se ressalta muito a ideia das figuras de linguagem, as elipses, que são aquelas omissões de verbos, as metáforas, as antíteses, as hipérboles. Vamos falar disso aqui quando formos ver um dos poemas do Gregório de Matos, tá bom? A poesia do Gregório é muito também uma poesia filosófica, uma poesia que vai refletir sobre a precariedade do mundo, sobre a transitoriedade das coisas, sobre a inconstância das coisas do mundo e da própria vida humana e terrena, e também o desamparo desse ser humano que está aqui vivendo sem saber muito para onde ele vai, de onde ele veio, o que o espera. E nós temos aqui, então, a inconstância das coisas do mundo, que é um dos sonetos mais desconhecidos do Gregório de Matos. E ele vai dizer: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura.
Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém se nasce o sol, porém se acaba o sol, porque nascia. Se formosa é a luz, porque não dura. Como a beleza, assim se transfigura. Como o gosto da pena, assim se fia. Veja que ele está questionando por que as coisas não duram e aquilo que é prazeroso e que é bonito dura menos ainda, né? Porque se é para acabar, por que começa então? Entende? Esse é um trechinho aqui do soneto. O Gregório também vai tratar do amor carnal, né? Da poesia amorosa. Então, a poesia filosófica, existencialista, a poesia amorosa, que a gente também vai ter ali uma vertente mais erótica, e a poesia sacra, a poesia religiosa de fato, tá? Bom, ele vai dividir as figuras, né, que vão ser as detentoras do seu afeto, em anjo, que é geralmente a mulher branca para ser amada, eterna, e a flor, que é a fugacidade, que é geralmente a mulher negra e a mulher indígena, que não são para casar, né? Mas são ali para ele ter outros tipos de relações. Então veja, o amor carnal, mulheres negras, reduzidas à condição de meras genitálias e, obviamente, aqui o contexto misógino do Gregório, tá? Veja, um soneto que ele vai produzir, né, que ele vai escrever para uma mulher que ele amava. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor. Flor quer dizer, é ser uma mulher também sensual, é ser também uma mulher carnal, uma mulher não tão angelical assim. É ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor, anjo florente. Em quem senão não em vós se uniformara. Ele quer dizer, você é a única mulher que tem os dois lados, né? É a mulher sensual, é a mulher angelical, é a mulher para eu ter, né, tico-tico no fubá, e é a mulher para eu casar também, tá? Quem veria uma flor que não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por o seu Deus, né, por ser Deus, o não idolatrara? Só com o anjo sois meus altares. Foreis o meu custódio, a minha guarda, né, que é a minha defesa, a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Você que é essa mulher completa, que junta os dois lados, né, a carne, o espírito, o prazer e o platônico, você vai me livrar de ficar por aí procurando mulheres da vida, né, ou mulheres que não sejam brancas e que não sejam católicas. Eu, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio, a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, né, tão espertinha, posto que os anjos nunca dão pesares, os anjos nunca dão trabalho. O que está acontecendo contigo? Né? Sois anjo que me tenta e não me guarda. Né? Sois anjo que me tenta, mas não me ajuda, né? Não me protege. Então ele não se decide aqui, né, se a tal da Angélica é de verdade essa mulher com quem ele vai se casar, porque ela significa, digamos assim, né, a completude, né, ou se ela talvez seja, né, ali uma mulher que vai levá-lo à perdição, tá? Então, vamos ver. E agora um soneto aqui em que ele está falando, juntando, né, a temática do amor, né, de uma mulher, com a questão da efemeridade, da fugacidade do tempo. E provavelmente uma mulher que não dava muita bola para ele, né, mas uma mulher que era, né, ali para ser respeitada, né, para ser tratada aí como mulher para casar. Discreta e formosíssima Maria. Maria é um nome português, né? Enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, portanto uma mulher branca, em teus olhos a boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia, né, descortesia, falta de educação, o ar que fresco Adonis te namora, o deus lá, né, da terra, da agricultura, um jovem mortal, de beleza também imortal. Te espalha a rica trança voadora, quando vem passar-te pela fria. Goza a flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza. O tempo, tá rápido, tá passando como um verdadeiro vulcão por cima da tua beleza, né? E imprime em toda a flor sua pisada. Não aguardes que a madura idade te converta em flor essa beleza. Não fica esperando chegar à velhice, que vai chegar logo.
e vai converter essa tua beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Olha a gradação, né? Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Né? Também uma outra figura de linguagem muito usada aqui no barroco, tá? E por fim, a poesia religiosa do Gregório. Eu pequei, Senhor, eu pequei, mas agora, por ter pecado, eu estou aqui ajoelhado e estou buscando a redenção para os meus pecados. Né? E agora eu vou andar correto, eu vou ser um cara correto a partir daqui. Então, veja, essa vertente do Gregório, ela é um pouco mais cultista, porque para falar com Deus, né, para falar com Cristo, ele busca ser um homem objetivo, né, um homem direto. Um homem que quer ser compreendido no seu pedido. Veja, é impressionante, né? O Gregório, até na hora de pleitear com Deus, ele consegue ser arrogante. Vamos ver. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ele quer dizer, quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa, porque o Senhor perdoa 70 vezes 7, né? O Senhor é aquele Senhor da Bíblia. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, né? Se basta só um gemido, que a mesma pena, a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ele quer dizer, da mesma forma que eu perdoei, eu tenho facilidade para pecar, o Senhor tem facilidade para perdoar. O Senhor não é Deus, né? O dono do perdão. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmais essa sacra história? Se o Senhor foi lá atrás de uma única ovelha, né? Se o Senhor foi atrás da ovelha desgarrada, por que o Senhor não vai me perdoar? Eu sou o Senhor, essa ovelha desgarrada. Cobrai-a e não quereis, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Porque, segundo a Bíblia, cada uma das suas ovelhas é uma glória, né? É parte do teu legado. Então, esse é o Gregório, minha gente. Esse é Gregório de Matos, o boca do inferno, né? Como dizem. Mais um pouquinho aqui do Gregório, para a gente, né, ir encerrando aqui esse pedaço nosso. Poesia satírica, né? O Gregório é, sobretudo, um grande poeta satírico, que vai criticar a Bahia, os costumes, essa Bahia que, para ele, é uma grande putaria, né? Uma grande soma de coisas que ele não queria ver. Pessoas enriquecendo por meio do comércio, pessoas que não nasceram ricas, que eram consideradas, como eu disse, né, em suas terras, verdadeira escória, e que chegam aqui e encontram uma terra de oportunidades, e que para ele isso é errado, afinal de contas o Gregório era um fidalgo, era um nobre. Ele nasceu rico, não se torna rico, se nasce rico na perspectiva do Gregório. Um cara que foi criado boa parte da sua vida em Portugal, portanto muito permeado pela moral cristã, pela ideia de cristã do que é certo e errado. E na sua poesia, a gente vai encontrar deboche, escárnio, crítica muito direta, às vezes citando nome e sobrenome, linguagem, às vezes silenciosa, linguagem bem pesada, às vezes até pornográfica, tendências à tipificação das pessoas, a comparar as pessoas com determinados tipos sociais, então é a freira, é a puta, é a aldeã, então são tipos, né, que ele personifica aqui para trazer para a poesia dele. Vamos lá. E ele vai ter algumas temáticas aqui. Primeiro, ele vai falar muito dos padres, das freiras, de como eles são hipócritas, de como eles, a quatro paredes, fazem tudo que eles dizem que não é para fazer, tá? Dos governantes, ele vai falar do quanto eles são estúpidos e do quanto eles são autoritários. Também vai falar dos fidalgos, ele vai tocar ali um pouquinho na ferida dos próprios nobres, falando da soberba. E vai falar dos ingleses comerciantes, né, que são ali os usurários, eles só querem enriquecer. Vamos lembrar que os ingleses
Vamos lembrar que os ingleses são protestantes e não têm nenhum pudor em dizer que querem trabalhar e enriquecer a partir disso. Tá? Temos também os remediados, que são alvo da crítica do Gregório, né? Os milicianos, que são ali, né, a polícia, digamos assim, né? Os protetores do território e dos seus senhores, os mestiços, que são filhos de escravizados com portugueses e que são oportunistas, porque veem ali na sua fidelidade, né, ao senhor uma forma de ser reconhecido. As negras, que são prostitutas, portanto são miseráveis, e os escravos, que não são mestiços, tá? Não são aqueles que são filhos ali legítimos, mas são filhos da luxúria, né? São filhos ali daquela relação, que a gente sabe que não era consensual, dos senhores com as escravizadas. E vai dizer, né, do quanto esses escravos vão tentar, por meio dessa luxúria e desse puxa-saquismo, né, também encontrar o seu lugar no sol. Né? Ou seja, todo mundo, né? O Gregório não protege ninguém. Mas, claro, que com aquela ideia de moral meio torpe dele, né? Meio só para os outros, tá? E um dos poemas que eu mais gosto é O Poeta Define Sua Cidade. Olha que interessante. Com dois Fs se compõe essa cidade, ao meu ver. Um furtar, outro foder. E aí o poema é maior, mas aí ele vem: provo a conjectura já, prontamente com um brinco. Bahia tem letra 5, B-A-H-I-A. Logo ninguém dirá, e aí que não tem a continuação, né? Mas, eu queria muito que tivesse a continuação, gente. Mas basicamente é assim, logo dirá que nenhum F tem sequer, né? Mas eu provo que com dois F se compõe essa cidade, um é furtar e o outro é foder. É mais ou menos isso que ele fala para tentar definir a Bahia da época, tá? Aqui um outro poema, né, também, que falta nessa cidade, verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que lhe proponha, vergonha, né? Então é sempre muito moralista, né? O tom é muito, olha, veja como eu sou um ser evoluído e como vocês talvez não sejam tanto, né? E aí ele vai também fazer alguns questionamentos nos quais ele se coloca, mas isso não é muito frequente. Um outro aqui, a gente tem um soneto, vamos lembrar da estrutura do soneto, ó. 2 estrofes de 4 versos, 2 de 3 versos, tá? Verso cada uma dessas linhas aqui. Neste mundo é mais rico o que mais rapa, né? Neste mundo é mais rico o que mais rapa, ou seja, o que mais rouba. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua o nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. E aí a gente vai vendo as rimas, né? Ó, apa, epa, apa, né? A, bebê, a, tá? Então aqui só pra gente entender um pouquinho dessa ideia do Gregório, que é meio que rimar tudo, né? De ter ali uma poesia muito bem elaborada, muito bem trabalhada, milimetricamente pensada, sonoridade, rimas perfeitas e tudo mais. Bom, daqui a pouco voltamos para falar da escola que vem a seguir e que é o berço da nossa obra, que é o arcadismo, ok? Já volto.